Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos. Sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo as principais notícias do dia para você que acompanha a BR TV Boston e que fala a língua portuguesa. Aliás, gente, a grande notícia do dia, não são nem as grandes notícias, porque hoje o assunto aqui no Brasil é inflação. A primeira boa notícia da economia do ano todinho de 2016 que a gente teve agora no comecinho de 2017. É a nossa inflação um pouquinho mais perto da meta. O que isso significa? Quais são os impactos? O impacto também na taxa de juros brasileira, eu explico para você já já. Bem, pessoal, enfim, uma boa notícia para o Brasil depois do ano desastroso de 2016 e também o ano tão desastroso quanto de 2015. Temos aí uma redução na taxa de inflação. Hoje saiu aí o número oficial, 6,29%, quer dizer, 6,3% ali, o que está um pouquinho mais perto da meta. Ainda longe da meta de 4,5%, mas um pouquinho mais perto da meta. E essa é uma notícia que deixou os economistas, deixou os empresários, deixou a indústria, deixou o comércio, assim, respirando um pouquinho mais aliviado, né? Por quê, gente? Por que é tão complicado esse assunto, inflação, aqui no Brasil? E por que o fantasma dos 2 dígitos, né, rondaram tanto os brasileiros no ano passado? A inflação chegou ali na marca dos 2 dígitos e nós temos história. O Brasil tem história e é uma história triste de se contar, que é a história dos 2 dígitos da inflação brasileira. Quando isso aconteceu pela primeira vez, lá pela década de 40, né, foi muito difícil combater. Foram 50 anos de inflação. 50 anos de inflação a 2 dígitos. Isso só foi se reverter em 95, né? E depois, nesse período aí, a gente teve ainda o ápice da crise inflacionária, onde tivemos inflação chegando a 5.000%. Quer dizer, o dinheiro do brasileiro não valia absolutamente nada. Para você que está nos Estados Unidos, que acompanha a BR TV Boston, não só aí nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, em um país em que a inflação sempre foi controlada, é controlada hoje, é muito difícil de você fazer essas contas, né? Mas como é que pode? Uma inflação que chega a 5.000%? Sim, uma inflação que chega a 5.000%. Uma inflação que durante 50 anos, né, ficou na casa dos 2 dígitos, é o que nós tivemos no Brasil. Por isso, esse fantasma da inflação rondou durante todo esse tempo e que foi o resultado, foi uma criação, né? Foi aí uma criação do governo do PT, dos governos do PT, que começou com Lula, terminou com Dilma, né? E Dilma fez o pior governo da história nas áreas de política e economia. Dilma Rousseff literalmente arrebentou com a nossa economia e a expectativa não era das melhores. Portanto, ainda que estejamos longe aí do centro da meta de 4,5%, os economistas comemoram. Michel Temer hoje deu uma declaração comemorando, né? Diz que o governo está fazendo o dever de casa direitinho, pelo menos nessa área está fazendo o dever de casa direitinho. Isso vai ter um impacto direto também na taxa de juros aqui do Brasil. Hoje tem reunião do Banco Central e há a definição aí da nova taxa de juros e deve haver um novo corte. Houve um corte, né, na reunião anterior, um corte pequeno, é verdade, mas que já dá um sinal para o mercado, né? E quando há a queda na taxa de juros, né? Quando há a queda da inflação, isso manda um sinal também para o mercado externo, para os investidores aí dos Estados Unidos ou de qualquer canto do mundo, para olhar para a economia do Brasil e dizer o seguinte: opa, as coisas estão entrando nos eixos, né? Devagar, se arrastando, mas estão entrando nos eixos, porque com a lambança toda que foi feita pelo governo do PT, pelos governos do PT, repito, em especial pelo governo Dilma, o que aconteceu no Brasil é que o Brasil quebrou, né? Nossa economia faliu e os investidores fugiram, sumiram daqui, né? Imagine se você que está fora aí do Brasil, né, e tem lá 500 milhões para investir. Ora, num governo como a gente vinha acompanhando aí de Dilma Rousseff, quem em sã consciência que investiria no Brasil? Mas nenhum maluco, de jeito nenhum, só se fosse alguém querendo rasgar dinheiro. E foi isso que aconteceu, os investidores sumiram, né? Desapareceram. E agora, com essas boas notícias na economia, os investidores aos poucos começam a olhar o Brasil aí com olhos diferentes, né? Não é o melhor dos mundos, claro que não. O governo tem que chegar aí
nessa meta de inflação de 4,5%. Isso vai demorar um pouquinho, mas já é um bom caminho, já é um passo à frente. E repito, a previsão é de queda da taxa de juros também hoje, então isso também vai dar aí um bom sinal de fumaça para o mercado internacional. Agora, isso é só um passinho, né? O que o Brasil precisa mesmo é fazer a economia voltar a crescer, né? Há uma expectativa de crescimento do PIB, né? O noticiário econômico diz isso hoje, há uma expectativa, claro, uma expectativa de um crescimento muito pequeno, mas como a gente tinha só retração, né, nesse passado recente, qualquer crescimento é melhor que nada e é melhor que retração. Aí tem muita gente que também diz o seguinte: ah, Joyce, mas veja bem, a inflação caiu porque teve recessão, as pessoas estão mais pobres, não estão comprando. É verdade que a recessão tem um impacto direto no processo inflacionário, mas também não é tão matemático assim. Lembra-se na época do Fernando Collor de Mello, né, o primeiro presidente empichado do Brasil? Aquele maluco confiscou o dinheiro de todos os brasileiros. Simplesmente confiscou o dinheiro, né? E aí, obviamente, as pessoas não tinham como comprar nada, né? Nem alimento direito. Isso fez com que, obviamente, o poder de compra caísse lá embaixo, as pessoas não comprassem mais, a inflação caiu no primeiro mês, segundo mês e depois disparou. Porque a recessão veio com tudo, mas veio de um jeito torto, né? E a economia não aceita, né, esse tipo de remendo. Então o Collor ajudou também a quebrar o Brasil. Então não é uma causa e efeito essa coisa da recessão e do processo inflacionário, né? Há mais mecanismos aí em torno de tudo isso, não é tão simples assim. E uma coisa interessante é que para quem morou no Brasil há mais tempo, para você aí que é jovem, tem aí ou tá na casa ali dos 30 e tantos, 40 anos, ou menos que isso, você vai se lembrar. Eu, quando era criança, me lembro dessa época de que os meus pais, quando chegava lá o salário, né, no fim do mês, corriam para o supermercado para fazer as compras, porque havia a remarcação de produtos, muitas vezes 3, 4, 5 vezes por dia, de hora em hora. Então, o produto, né, o quilo do arroz e do feijão, que valia uma coisa agora, nesse momento, daqui a uma hora, ele valia mais. Ou seja, o seu dinheiro era comido, era devorado um pedaço do seu dinheiro no período de uma hora. Foi isso que a inflação fez com o Brasil, né? E é desse fantasma que eu falei para você aqui no comecinho. Por isso esse temor e por isso é tão importante nesse momento ver que a inflação está se distanciando dos 2 dígitos, como bateu no governo de Dilma Rousseff. Essa história triste do Brasil, ninguém quer reviver, mas é preciso muito mais ainda para reativar a nossa economia. Não se esqueça que nós temos aí, né, mais de 13 milhões de desempregados, fruto da era PT, o que nós temos hoje no Brasil, uma inflação ainda alta, milhões e milhões de desempregados, empresas quebradas, muita gente fugindo daqui, buscando outros países para poder sobreviver. Tudo isso é fruto das mazelas de uma política suja, irresponsável e corrupta que foi montada e patrocinada pelo governo do PT, os governos do PT, aquele que começou com Lula e terminou com Dilma Rousseff. Para fechar, gente, 2 curiosidades. A primeira delas é que quando o Lula assumiu o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, e o Fernando Henrique Cardoso, né, quem quer criticar, critique, né? Há 1 milhão de críticas a se fazer, mas ninguém pode tirar dele o seguinte mérito, né? Foi ele que colocou ordem na casa em relação à economia, foi ele que entregou um país, né, estável, com a despensa cheia para o ex-presidente Lula, com uma moeda estável, o que começou a ser feito lá no governo de Itamar Franco, mas que se consolidou no governo de FHC. E aí, quando Lula assumiu, veio o mercadante, né, o ministro aí de Lula, e ficava dizendo: olha, nós recebemos uma herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, nós recebemos uma herança maldita. Isso com a inflação absolutamente controlada, num período, você vai se lembrar, teve um período aí do governo FHC que o dólar, né, o real e o dólar estavam equivalentes, era 1 para 1, né, foi uma festa, né, muito brasileiro viajando aí para os Estados Unidos, aproveitando, né, e agora eu pergunto, né, de quem é a herança maldita? Lula. De quem é a herança maldita mercadante? Olhe o preço que vocês impuseram ao povo brasileiro. Olha o quanto nós estamos pagando. E para fechar, né, definitivamente aí, o Lula andou falando mais uma vez as bobagens, as besteiras, né, que ele tem dito, e reafirmou hoje que se precisar, diga ao povo que fico, ou melhor, diga ao povo que vou, né? Disse de novo que pode ser candidato à presidência da República,
E que quem quiser que saia, que se o Serra quiser sair, que saia, se a Aécio quiser sair, que saia, se Moro quiser sair, que saia, se os delegados do Lava Jato quiserem sair, que saiam, mas que se o Brasil precisar, ele sairá. Na verdade, ele está se ensaiando aí para ser candidato há muito tempo, construindo esse discursinho falacioso e ainda por cima fazendo esse joguinho, né, que está longe de ser um jogo limpo, dizendo que Moro e os delegados, né, os promotores querem ser candidatos à presidência da República, né? Isso não cola para ninguém, né? Qualquer bípede que tenha ao menos 2 neurônios e não tem apenas, não acredita nessa história. Todos nós sabemos que Lula quer voltar sim e quer impor de novo ao Brasil o castigo de um projeto criminoso de poder, que é o projeto criminoso de poder do PT. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos que acompanham aí a BRTV Boston de qualquer lugar do mundo. E eu trago para você diariamente informações aqui da Terrinha. Tchau! Olá, gente. Meu nome é Josi, sou de Anápolis, Goiás. Estou aqui para deixar um recado para vocês ficarem ligados na BRTV, que vocês curtam esse novo canal brasileiro aqui nos Estados Unidos. E um beijão para Anápolis, Goiás.